Essa é a correção do sexto ano, PET 5, semana 2, português. Antes de começarmos a correção, inscreva-se no canal, clique no sininho para ter acesso às notificações e dê o seu like. Então, essa é a correção de atividades de português das páginas 9 a 11 do seu PET. Atividade 1. Leia o texto Lenda da Cobra Grande em seu PET e responda a seguir. Então, nessa semana, nós tínhamos esse texto com atividade número 1, do qual nós temos uma mulher que vai se banhar no rio, ela sente algo passando entre as pernas e em seguida ela engravida de duas cobras, né? Essas cobras que vão nascer são o norato e a caninana e cada um deles vai ter características diferentes um do outro, ok? Então, número 1. Sobre o que se trata a lenda? Por que dizemos que o texto é uma lenda? Então, a lenda é sobre a gravidez das mulheres que se banham no rio e as suas consequências. Então, trata-se de uma lenda, pois a história é fantasiosa e tem como base a imaginação popular. 2. Quais as características de Norato e de sua irmã Caninana? Então, no texto, ele fala primeiramente as características em comum. Tá? Então, tanto Norato quanto Caninana vão ter essas primeiras características, que é pele negra e grossa, com pintas amarelas e 2 olhos enormes. Só que Norato tinha bom coração e ajudava os barqueiros que ficavam perdidos e as crianças. Já a Caninana tinha pele grossa, com pintas amarelas, 2 olhos enormes e era cruel. Afundava embarcações, mordia crianças e afastava os peixes. 3. De qual região do Brasil trata-se essa lenda? Então, pelas características, pelo fato da mulher se banhar no rio, então é da região norte, principalmente da área ali amazônica. 4. Você conhece outras lendas? Quais? Então, sim, todos nós já conhecemos as lendas, né? Então, eu coloquei como exemplo Curupira, Boto Cor-de-Rosa, Iara, mas vocês podem colocar outros aí que vocês lembrarem, ok? Leia o texto a seguir e responda às questões. Então, essa é a atividade número 3. Então, vocês podem me perguntar assim, nós não estávamos na questão número 1? Sim. Agora, parece que isso é um erro do PET, que apareceu como atividade número 3, sendo que essa atividade parece que é a número 2, porque vai ter novamente atividade número 3 no PET, mas eu vou deixar aqui do jeitinho que está no PET. Então, pelo PET é a atividade número 3. Leia o texto a seguir e responda às questões. Então, nós tínhamos uma tirinha, né? Ei, vó, a senhora viu meu livro? Aí ela fala, vi. E o que a senhora achou, né? O que achou? Aí ela falou, mais útil do que eu imaginava. Então, no caso, ela pega o livro dele e coloca lá como apoio, pé de mesa, né? Então, número 1. O termo que contém a ironia é... Então, dentre as opções aí, nós sabemos que é o finalzinho do texto, que ela coloca mais útil do que eu imaginava. 2. Para qual finalidade se espera que um livro sirva? Por qual motivo a avó deu outra utilidade ao livro? Então, espera-se que o livro sirva para leitura e aprendizado sobre o seu conteúdo. A avó não se interessava pelo livro, mas precisava de um apoio no pé da mesa. Então, vem novamente aí a atividade 3. Leia o texto. Na barriga da vaca, em seu PET, e responda às questões. Número 1. O que diferencia o texto dramático de um conto ou de outras narrativas? Então, nesse caso, na barriga da vaca, vai contar a história do Polegarzinho, que é o personagem principal, que ele é engolido pela vaca, e 2 ladrões escutam essa vaca falando, que no caso não é porque a vaca fala, é porque o polegarzinho está lá dentro da vaca e eles resolvem tentar vender essa vaca. Mas antes de conseguir vendê-la, ele cai dentro de uma poça, né? Fica mergulhado lá e depois vem um corvo e acha que ele é um sapo, uma rã no caso, e resolve levá-lo, né? Jogá-lo pelos ares. Então, número 1, o que diferencia o texto dramático de um conto e de outras narrativas. Então, o texto dramático ele é a base de uma peça teatral e retrata os conflitos da vida.
Já os outros textos nem sempre levam em consideração fatos reais, que, como a gente viu lá na primeira questão. 2. Na peça teatral, o público verá o polegarzinho. Por quê? Então, não, porque ele está dentro da barriga da vaca, no início do texto, e depois ele mergulha na poça. Então, em momento algum, ele aparece no texto. Né? Aliás, aparece, né, a personagem em si, ok? 3. Quem são os personagens desse texto? Transcreva um trecho do narrador do texto. Então, os personagens são Polegarzinho, a vaca, os 2 ladrões e o corvo. E eu escolhi um trecho aqui, vocês também podem pegar outro se quiser. Então, escorregou pela língua da vaca e mergulhou na poça, sem que ninguém o visse. E na 4, em que local se passa o enredo desse texto? Então, não fala exatamente no PET onde está acontecendo o enredo. Mas os ladrões vão levar a vaca para a cidade. Então, dá-se a entender que é em algum lugar fora da cidade. Ok? Obrigado por terem ficado até o final. Dê o seu like e até a próxima. Tchau, tchau!